Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Nós vamos falar na aula de rota de hoje sobre literatura e cinema. E a nossa temática é bastante peculiar. Estamos falando de literatura e cinema e vamos falar das temáticas abordadas dentro dessa obra e como isso reflete na nossa sociedade. Acompanhe aí comigo. Aqui a gente vai falar de questões socioculturais presentes em obras cinematográficas e literárias brasileiras. O que isso significa dizer? Significa dizer que ao analisar uma obra literária ou cinematográfica, nós vamos observar os aspectos sociais e culturais presentes dentro daquela obra, tá certo? Então a gente pode ver alguns recortes em que nós observamos críticas sociais, críticas de diversas temáticas, olha só na tela. Desigualdade social, discriminação racial, machismo, violência, corrupção e exploração do trabalho infantil. Essa é uma das principais temáticas que aparecem. Não significa que nas produções mais recentes, aí, que nós chamamos de literatura contemporânea, nós tenhamos outras críticas de temas emergentes. Que são temas emergentes? Temas que estão aparecendo no momento, tá? Então, a gente vai analisar agora, nessa aula, algumas obras literárias e os seus escritores, de acordo com o tempo em que eles estão situados, a crítica que eles trazem, tá? Então, qual a questão sociocultural presente na obra de Machado de Assis e Graciliano Ramos? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, olha só. O Machado de Assis, que nasceu em 1839 e faleceu em 1908, foi um escritor brasileiro, obviamente. Nós estamos falando de literatura brasileira. Um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crônicas, poesias, crítica literária e peças de teatro. Eis a questão. Capitu traiu ou não Bentinho? Professora, eu não aguento mais literatura clássica. Essa literatura, esse escritor com uma linguagem complicada, eu não compreendo muito bem nem o português de agora. Imagina a linguagem que ele utiliza para compor a obra. A produção literária do Machado de Assis, ela é um pouco complexa, não somente pela linguagem, mas pelas temáticas abordadas. Então, sempre que a gente fala de literatura, e eu gosto sempre de frisar isso, quando nós estudamos, é importante que nós observemos o recorte temporal. Isso significa dizer, em que ano essa obra foi escrita? Como a sociedade era organizada, como era estruturada, qual era o papel da mulher, qual era o papel do homem, o que era a economia ali que dominava naquele tempo, qual seria? E a partir dessas narrativas, dessas características peculiares, os escritores utilizam dessa liberdade, liberdade de produzir para fazer as suas críticas, que muitas vezes aparecem escancaradas, a portas abertas, e outras mais veladas, mais sutis, e que necessitam de a gente, como leitor, fazermos uma análise crítica. Vamos lá, olha só. Ele iniciou a sua carreira literária ainda dentro do romantismo. Volta aqui para mim. A principal característica do Machado de Assis, ou o motivo pelo qual ele é mais conhecido no Brasil, no campo da literatura, é por escrever obras realistas. Professora, eu não sei o que é romantismo, eu não sei o que é realismo. Ai, menino, tu não sabe o que é um romance, mas não é nesse sentido aí não, tá? Mas o realismo você sabe, não é? Quando nós falamos de romantismo, nós falamos da primeira escola literária brasileira. Então, é uma escola em que nós já temos uma maturidade literária que se desvincula da produção literária de Portugal. Então, o Brasil já consegue caminhar com as próprias pernas. Então, o Machado de Assis, ele começa a desenvolver a sua produção literária aí, mas ele é reconhecido ali no realismo.
significa dizer que as obras elas trarão a verdade nua e crua, sem necessidade de nenhuma idealização. E é aí que ele fica conhecido. Olha só, mas aos poucos foi ganhando qualidade nos textos e descobrindo na tessitura dos personagens como aplicar uma camada de ironia e crítica social. Produziu 3 obras-primas já dentro do realismo. Além de Memórias Póstumas de Brás Cubas, fazem parte da trilogia o clássico Dom Casmurro e Quincas Borba. Então, observa, se você fizer a leitura, inclusive eu indico que você faça, você vai verificar críticas diferentes dentro dessa obra. Então, eis a pergunta clássica que eu fiz. Capitu traiu ou não Bentinho? E aí? É que o escritor, no processo de construção do texto, usou a linguagem de modo a gerar dúvida no leitor. Então, à medida que ele ia construindo ali a sua leitura, ia ficando mais dúvida. Será que traiu? Será que não traiu? E isso gerou muita discussão, inclusive sobre o papel da mulher na sociedade, como se via a questão da traição, como se davam as relações sociais ali nessa produção, tá? E sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu sugiro que você dê uma olhada, porque a questão temporal é muito interessante. Ao outro escritor, nós vamos falar, para além dessa questão do estilo machadiano, escravocrata, que traz uma ideia iluminista de liberdade e também uma tentativa de uma realidade contraditória, a gente vai falar do Graciliano Ramos. Ele também escreve aí uma produção realista, no entanto, com uma pegada um tanto quanto diferente. É que ele traz para o centro das narrativas dele, e principalmente para a que nós vamos falar agora, uma questão mais nordestina. Isso significa dizer que a linguagem empregada aqui, ela vai ser mais simples e com algumas que remetem muito bem aí ao espaço em que a história se situa. Observemos aqui. O Graciliano Ramos viveu em 1892, nasceu, e faleceu em 1953. Foi também um escritor brasileiro, e aí tem o romance Vidas Secas como obra de maior destaque. E é considerado o melhor ficcionista do modernismo e prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Professora, ele traz um toque de realidade aqui na sua obra? Sim, mas ele traz características que encaixam a obra dele no modernismo. Então, se eu tenho lá uma obra realista em que eu mostro as mazelas sociais, os problemas sociais, aqui eu já tenho isso, mas numa pegada diferente. Eu quero mostrar o processo, por exemplo, como é o caso da obra Vidas Secas, de animalização do homem. Aí, professora, eu li, eu gostei, a professora falou sobre isso e isso na aula, mas como assim animalização do homem? A baleia, que é a cachorra, tem nome. Já os filhos da família, que são personagens, não tem nome. Então, se a gente analisar toda a tessitura ali, toda a construção linguística, nós podemos observar toda a característica ali da literatura do ponto de vista dessa questão sociocultural. E aí, ele é considerado também, as suas obras, elas tratam de problemas sociais do Nordeste brasileiro. Então, a gente tem a mudança de local e ele apresenta uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal, tá certo? Então, pessoal, a nossa ideia de aula é mostrar, para vocês que, dependendo do espaço de tempo, quando essa obra foi produzida, onde essa obra foi produzida, ela trará aspectos socioculturais. Se fosse um escritor inglês, alemão, francês, traria ali naquela obra críticas relacionadas àquela sociedade. Então, sempre que você for fazer uma leitura de alguma obra literária,
considerada cânone ou não, observe quais aspectos, quais resquícios socioculturais estão aparecendo ali e quais eu posso fazer uma crítica daquela abordagem ou quais eu não posso, tá certo? Então a nossa aula fica por aqui, eu te espero na próxima. Tchau!